Vem cá, e o quinto colocado do brasileiro, que está na Sul-Americana e está na Sul-Americana porque caiu na fase de grupos da Libertadores. Hoje, como foi contra a Chapecoense? O Flamengo, você está dizendo, né? O Flamengo foi ridículo, uma palavra suave para definir essa atuação do Flamengo, né? Muitos torcedores até constrangidos, né? Na rede social, se manifestando constrangidos, porque foi uma atuação muito ruim. O Flamengo está vivendo um problema muito sério agora. Internamente, as pessoas percebem que os jogadores não estão, para usar uma expressão que eu detesto, mas o pessoal adora, focados. Porque só pensam no dia 27, no jogo com o Cruzeiro, o que eu considero um absurdo, né? Um elenco tão numeroso, jogadores bem remunerados, o clube paga em dia. O Flamengo deixou de ser toda aquela zona que era, né? Agora paga em dia, tem centro de treinamento, arrumou campo para jogar no Rio de Janeiro, o gramado da ilha é ótimo. Quando tem um jogo grande, vai para o Maracanã, o gramado do Maracanã também está ótimo. Então os caras têm todas as condições para trabalhar, não viajam mais para lá e para cá como era no ano passado. Então não existe desculpa para isso que nós vimos hoje. O Chapecoense, no momento de crise, mudando de técnico, zona de rebaixamento, teve as melhores chances, poderia ter vencido o jogo no segundo tempo, mereceu vencer. E o Flamengo é um time apático, preguiçoso. Não é só uma questão tática ou técnica, é comportamento. Futebol também se define em função disso. Comportamento é um time apático. E existe esse diagnóstico lá dentro do clube. A gente sabe disso, falando com as pessoas, né? Mas aí fica aquela coisa, o que a gente vai fazer agora? Tem um jogo dia 27. O que vai fazer agora? Esperar perder para o Cruzeiro dia 27. Se o comportamento for esse, perde para o Cruzeiro, evidentemente. Quase perdeu para a Chapecoense, não vai perder para o Cruzeiro. Vai jogar uma bala numa decisão fora de casa. E aí vem a grande questão. Se o Flamengo continuar com esse comportamento e a torcida percebendo, a importância da Copa do Brasil ela vai se multiplicando a cada dia. Porque é o que acontece? Não, tem a Copa do Brasil. Se ganhar a Copa do Brasil, tudo bem. Aí tudo é perdoado. A preguiça, né? A nhaca, a atuação ridícula do Diego. Ridícula, atuação ridícula. O Diego, hoje ele armou o contra-ataque da Chapecoense. Ele não dominou a bola dentro da área, quer dominar e tentar bater para o gol. Ele tentou um passe em profundidade, deu a bola na mão do goleiro da Chapecoense. Ou seja, errando coisas básicas, inclusive, e vem errando há muito tempo. O gol contra o Botafogo naquela jogadaça do Berrio, meio que serviu de cortina de fumaça para as atuações fraquíssimas que o Diego vem tendo há algum tempo. E o Guerreiro também. Os dois jogadores mais caros do elenco, dois dos mais caros. Então, fica tudo na expectativa da Copa do Brasil. E perder a Copa do Brasil para o Cruzeiro seria algo absolutamente, ou será, se acontecer, normal. Aí acorda no dia seguinte como? De repente, mal colocado no Brasileiro, sabe-se lá como na Copa Sul-Americana e vice-campeão da Copa do Brasil. Alguém tem que tomar uma providência interna. Agora, quem é que vai fazer isso? O diretor executivo de futebol, Rodrigo Caetano? Sim, a função dele é apertar os jogadores. O Rueda também tem que cobrar dos jogadores e tudo mais. Mas como você faz cobranças quando o presidente do clube, que também é vice-presidente de futebol, diz publicamente que protege jogadores? Protege jogadores. Eu venho falando isso há algum tempo, alguns torcedores não conseguem entender. Você nunca pode falar no ambiente de trabalho que você protege o incompetente. Os jogadores são criticados, é por incompetência deles. Por isso são criticados pela imprensa, são criticados por muitos torcedores, em qualquer clube. O cara falha, o cara erra, joga mal, ele é criticado. Ele joga bem, ele é elogiado. Assim que funciona. Por incompetência ou por momentos ruins que merecem críticas, como os elogios acontecem quando tudo vai bem. Então, se você tem alguém que tem o poder, centraliza o poder, que está centralizado nas mãos de Eduardo Bandeira de Mello, ele manda no futebol do Flamengo. Não são os VPs, o código, o comitê, nada disso. Quem manda é ele, junto com o seu CEO, o Fred Luz. Eles são as pessoas que dominam o futebol e o Rodrigo Caetano é um funcionário que responde a ele. Como se ele fosse o dono da empresa, ou o presidente, ou o CEO, ou o presidente, sei lá. E o cara é o gerente, o diretor, o cara que está abaixo. Ele não tem poder de decisão sozinho. Quando contratou o Rueda, acho que o Rodrigo Caetano que decidiu sozinho. Quando mandaram embora o Zé Ricardo, não teve que ter a aprovação do Bandeira? Claro que sim. E se essa pessoa protege, quem é que vai chegar para esses jogadores e falar, gente, vocês não têm vergonha na atuação contra a Chapecoense? Ninguém está constrangido aqui? Essa tem que ser a conversa. Isso é uma cobrança profissional. Não é gritar no vestiário, como já aconteceu com o ex-dirigente do Flamengo, lá, ex-dirigente Ximenes, né, aquela história do jogo da derrota para o Cruzeiro, lá em Uberlândia. Não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo de conversa profissional, olho no olho. Quem é que vai ter essa conversa? Quem é que tem coragem e tamanho para chegar para um guerreiro e questionar o que é que está acontecendo? Chamar o Diego no campo e falar, Diego, suas atuações estão muito abaixo, o que ocorre? O que se passa? Então, e o comportamento geral é de uma passividade, como se as coisas fossem acontecer naturalmente, o que reflete a mentalidade do comando do futebol. E aí eu falo realmente do presidente do clube. Mentalidade que a gente pode voltar no tempo, lembrando a eliminação da Copa Libertadores e o discurso, que foi o quê? Seguimos o trabalho, não tem caça às bruxas, o trabalho é bem feito. Repetir esse mantra não vai levar a lugar nenhum. O trabalho não é bem feito, como dizem.
E ganhar a Copa do Brasil vai servir para esconder defeitos. Um mata-mata, o Flamengo entrou ali na fase da reta final, chegou à decisão, pode ganhar. Pode ganhar porque tem bons jogadores e, às vezes, com bons jogadores, você consegue corrigir algumas falhas coletivas e chegar a uma conquista. Mas o desempenho do time, o comportamento do grupo e as fases ruins, né, de alguns jogadores chamam muito a atenção. Isso é incompatível com o investimento que é feito. É inaceitável. Mas é tolerado ali dentro. E ficam empurrando com a barriga. Todo mundo esperando dia 27. Então, dia 27, o Flamengo ganha a Copa do Brasil. E aí vai ter alguém falando, vocês vão ter que me engolir, falso isso, falso aquilo, e um bando de bobagens vão ser ditas, né? Por alguns personagens patéticos, né? Com muita festa do torcedor, ou vai ser um pesadelo no dia seguinte. Aí vai ser realmente a carruagem virando a abóbora, né? Porque aí vai ser bem complicado. Especialmente se tiver mal do brasileiro, que o Flamengo, semana passada, domingo passado, colocou um time com 10 alterações. O Botafogo e o Cruzeiro já colaram ali. Né? E hoje na Copa do Brasil, hoje na Copa Sul-Americana, com 8 mudanças em relação ao time que jogou no final de semana. Então muda 10, muda 8, né? E eu acho que o Rueda está um pouco perdido ali, tentando entender e conhecendo ainda os jogadores. Mas também não vai comprar essa briga sozinho, né? Porque algo ali tem que ser feito. Ficar só olhando não vai resolver. Agora, quem é capaz de fazer isso? E se alguém é capaz, como fazer se quem é o chefe manda passar a mão na cabeça da preguiça ou da incompetência, da falta de foco, né? Que é essa palavra tão utilizada no futebol. Nesse cenário, a Sul-Americana me parecia, já que o Flamengo no Brasileiro fez opções até estranhas, a Sul-Americana com uma possibilidade de um confronto com o Fluminense, né, na próxima etapa. Se passar pela LDU. Veja como o Fluminense está tratando a Sul-Americana, a campanha para encher o Maracanã contra a LDU, etc. e tal, como tá revanche das outras... Santo Grau, hein? Exatamente. Pô, o Mauro falou, dia 27, se não... O Flamengo empatou com o Cruzeiro a primeira partida. Em casa. Como ele falou, o Flamengo ser derrotado pelo Cruzeiro, perder a Copa do Brasil é completamente possível. Aliás, se você pegar um time que vem de um empate grande, um time grande, vem de um empate fora e vai jogar a sua decisão em casa, é ligeiramente favorito. Claro. Conseguiu empatar Mesmo fora. sem o gol qualificado. Mesmo sem o gol qualificado. Sim. Ligeiramente favorito. Sim. Torcida a seu favor. O Flamengo poderia, por exemplo, classificando, passando pela Chapecoense, a possibilidade de fazer uma eliminatória com o Fluminense na Sul-Americana. Que é para o torcedor, é uma outra possibilidade, é uma outra alternativa. Então, acho que essa questão do desprezo, entre aspas, pelas outras competições, me parece de fato estranha mesmo. E o Flamengo é um dos poucos times do Brasil que tem elenco para levar às frentes. É um time que tem elenco para... Dá para tocar os 3 barcos. Dá. Tranquilo, dá, em um barco só falta um jogo. Tocar e dá para trocar os jogadores, dependendo da situação. Mas é muito relevante essa questão do Diego e do Everton Ribeiro, né? Porque o Everton é contratado já pensando na posição que ele jogou. Com o Diego, né? No melhor momento que ele teve no futebol brasileiro, que foi o Bi com o Cruzeiro, com o Ricardo Goulart centralizado, ele aberto, o Marcelo Moreno na referência, que seria hoje o Diego e o Guerreiro, seria mais ou menos a mesma coisa. Então, já criar esse dualismo, essa disputa interna entre os dois, eu acho perigoso, porque assim, o argumento de que mas na final ele não pode jogar, eu acho que isso pode valer até para o goleiro ganhar ritmo antes da final, que ele ainda não fez, mas vai ter que fazer. Pro Everton não, põe o Everton para jogar na final, você não põe, pô. Não tem como pôr, não põe. Mas até lá... Põe alguém que faça o papel. Põe alguém que faça o papel dele também, exatamente. Se funcionar, né? Claro. Então, acho que essa é uma questão importante, porque, tudo bem, ele está chegando agora, mas ele até falou circunstancialmente. Mas não é para ser circunstancialmente, né? O Everton Ribeiro não está fazendo não se fez um investimento tão alto num jogador como esse para disputar a posição, eu acho. Então, não sei, me parece uma coisa que ele fecha a questão muito cedo e não deveria ser assim. Até porque, vamos falar a verdade, hoje o Berrio foi só o Berrio que a gente está acostumado, né? Não foi o Berrio do drible maravilhoso. O pessoal até brinca, mas deixa aí, vai que ele faz de novo, né? Mas não dá para comparar tecnicamente os dois, né? Aí é complicado. Né? Eu acho que ali talvez falte, de novo, né? Assim, eu acho que o técnico, ele escala, mas alguém tem que conversar com o técnico é estrangeiro. O Rueda, vem cá, esse jogador, Everton Ribeiro, ele jogava assim no Cruzeiro. Nós trouxemos por isso. Ele é um ponta armador. Ele joga pelo lado do campo armando e ele vem na diagonal, buscando o jogo no meio, se aproxima do Diego. O próprio jogo do Diego cresce se os dois estão juntos jogando próximos. Alguém tem que conversar com ele. Ou vai esperar o Rueda perceber isso no ano que vem? Essa é a questão. O Rueda está conhecendo os caras, conhecendo características e comportamento.
que é uma outra questão. A gente fala muito sobre o São Paulo, questão do Cueva. Falamos outro dia aqui. Você contrata, joga bem o Cueva, né? Mas o comportamento, você só descobre na hora. Porque ninguém se aprofunda no conhecimento. O Rueda está conhecendo todo mundo agora. Então ele já deve estar naquele bloquinho dele assim, esse aqui eu não posso contar não, tal situação, esse aqui mais ou menos, aquele aí que preguiçoso, hein? Ele vai anotando ali. Entendeu? E quem é que vai ter essa conversa? Desculpa, interrompi o tio. Não, é só para falar que se você comparar o Zé Ricardo ao Rueda, não o trabalho, mas como que cada um, o lastro que tem de paciência que cada um tem, por incrível que pareça, o do Rueda vai ser muito melhor. Porque ele herda um pouco das frustrações todas do Zé Ricardo. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, ele insistindo, o Everton Ribeiro e o Diego não vão jogar juntos, a torcida vai ter pouca ou menos paciência do que até poderia por causa da pressão. Agora tem Sul-Americana que tem que ganhar, o time não está jogando, não sei o quê, tem a Copa do Brasil, se não ganhar. Então, isso é uma outra questão também, né? O Rueda vai ter um lastro de paciência de torcida muito menor que o Zé Ricardo teve. E ele acabou de chegar, né? O Rueda pode ter que conviver, por exemplo, se o Flamengo for eliminado da Copa do Brasil, com uma outra frustração no ano, grande, enorme, que é a última expectativa que o time tem, o clube tem, de ganhar um título. Aí vai estar um pouco nas costas dele também, né? De cara isso. Então é curioso isso, né? Muito se falou e nos últimos tempos se criticou muito o Zé Ricardo, que o time não evoluía mais e tal. O Rueda vai ter um tempinho assim, ó, pequenininho, muito menor, para mostrar serviço. E se ele, como disse o Mauro, não tiver ajuda ali para falar, é assim que funciona, isso aqui é assim. Por exemplo, desprezar um clássico contra o Botafogo, como foi feito pelo Flamengo, jogar com um time completamente diferente e tudo bem, talvez seja até um pouco disso, né? Sim. De não entender o tamanho que é o Ficou claro na entrevista de Botafogo. ontem que assim, ele considera a Sul-Americana mais importante do que o brasileiro, porque o brasileiro vai ser campeão. Isso. É claro, ele vai tentar o quê? Vou tentar ganhar 2 taças. Se eu ganhar 2 taças aqui, uma internacional, eu tô bem, pô. Fiz meu nome em 3 meses. Sim. Ele tá pensando nisso. E no clube também, né? Na mentalidade dele, a mentalidade clube dele também, faz exatamente. sentido. Ano passado, o Atlético Nacional colocou reservas dos reservas em reta final de campeonato colombiano e perdeu o título, priorizando a reta final de Sul-Americana e, lógico, a viagem para o Mundial. Mundial, exato. O campeonato colombiano era a última opção para eles. Então, eu imagino que na cabeça deles seja parecido. Então, alguém, até na contratação, no dia tem que explicar, aqui é diferente. O Botafogo virou um rival importante do Flamengo, como não era há muito tempo. O Botafogo conseguiu se tornar um rival do Flamengo, como não era há muito tempo, nos últimos anos. O que é um grande mérito do Botafogo, com muito menos dinheiro para montar a sua equipe. O Rueda vai descobrir isso no dia a dia. Isso, alguém explicando esse tipo de coisa para ele. Sem dúvida. Vamos para o intervalo, próximo bloco. O ótimo jogo, o jogaço de Botafogo Ótimo jogo. e Grêmio. Vocês acharam que não, mas... É isso? Rapaz, Eu quero te ouvir sobre isso. Vocês viram com menos atenção do que eu. Tá bom, a gente quer te ouvir. Agora vocês estão com inveja, porque A gente mais esse jogo do que você.